Certo, pessoal? É o fim da semana. Vocês sabem, lá em 2020, os negros estavam realmente pedindo o mundo e eu não concordava com isso. Vocês sabem que eu era totalmente contra. O BLM estava fazendo todo tipo de exigência maluca. Era simplesmente uma bagunça. Mas agora, avançando para 2024, os negros realmente entraram nessa eleição com uma energia diferente. Sem pedir muito ou praticamente nada. Nós simplesmente pedimos que deixassem a família Jackson em paz e que as pessoas tivessem um pouco mais de consideração do que lavar seus vegetais onde lavam suas bundas. E a Kamala, por algum motivo, não conseguiu nos aceitar. Simplesmente não conseguiu nos aceitar. E foi exatamente assim que chegamos até aqui. Quero lembrar vocês disso também. Meu cérebro está derretendo agora porque eu não sei se sou a última pessoa na Terra a saber disso. Se isso foi uma grande notícia ou se de alguma forma eu perdi. Mas vocês sabiam que a babá do Barack Obama, quando ele estava na Indonésia, estudando lá com o padrasto, era transgênero? Porque eu acabei de descobrir isso e só consigo pensar, o que está acontecendo no mundo? Há sinergia demais aqui entre a criação de Emmanuel Macron, o que aprendemos sobre Emmanuel Macron, a criação de Barack Obama e agora a criação da Kamala. Isso está me deixando um pouco desconfortável. Vamos falar sobre isso. Bem-vindos de volta ao Candace. Certo, então ontem foi realmente um dia insano. Estamos sendo inundados, quero dizer, praticamente inundados de e-mails, informações, dicas, algumas que não levam a lugar nenhum, outras que nos deixam extremamente curiosos. E é por isso que sou muito grata por estarmos chegando ao fim de semana, quando poderemos analisar tudo com calma e voltar na segunda-feira com as coisas mais bem desenvolvidas novamente. Não queremos cometer nenhum erro. Hoje é sexta-feira. Então eu quero dedicar um tempo para que todos se concentrem em quais são os próximos passos da nossa investigação, porque eu posso estar liderando a investigação, mas isso só tem sido possível porque todos aí fora estão participando. Quero dizer, de todo o mundo, estamos recebendo dicas de pessoas que estudaram com Barack Obama, nos contando coisas e dizendo: não quero que meu nome seja mencionado aqui, mas... Só pra você saber, no anuário da faculdade dele, ou acho que ele disse, tipo, no banco de dados da faculdade, o nome dele era Barry Satoru, e depois eles mudaram. Mas pessoas que falaram sobre isso desapareceram misteriosamente. Quero dizer, estamos realmente aprendendo muita coisa. E claro, há o fato muito real de que estou em contato com membros da própria família da Kamala. Vocês perceberam que eu não compartilhei os nomes deles. Há um motivo pra isso. Eles estão pedindo algum nível de proteção. Ela tem muitos membros da família, muitos membros brancos da família. Isso simplesmente não entrou no livro dela, aquele baú de tesouros de mentiras. Alguém me pediu para resumir tudo o que descobrimos até agora, porque há muitas pessoas que agora estão percebendo que, não, isso não é besteira, isso não é uma conspiração. Kamala mentiu sobre sua criação, mentiu sobre sua própria genealogia, e muitas pessoas não fizeram parte dessa jornada conosco. Então vou resumir tudo para você de forma bem simples, ok? Kamala está mentindo completamente sobre sua herança. Ela seguiu o bom e velho Barack Obama e lançou um livro autobiográfico que tinha como objetivo legitimá-la perante o público negro. E por algum motivo, na mente do público, quando alguém lança um livro e o chama de autobiografia, as pessoas simplesmente assumem que, em algum momento, alguém fez a devida verificação. E, portanto, tudo deve ser verdade, porque encontraram na seção de não ficção da livraria, mas isso simplesmente não é verdade. Isso deixa muito espaço para os políticos mentirem. E foi exatamente isso que Kamala fez. E você realmente percebe, ao ler esse livro, que é apenas um blackface político. Ela deixa de mencionar que é majoritariamente branca. Ela deixa de mencionar seus familiares brancos, seus muitos familiares brancos, e ela simplesmente os ignora completamente. Aliás, enquanto faz um grande esforço para, em vez disso, apresentar parentes negros alternativos. E do que estou falando quando digo parentes negros alternativos? Quer dizer, eles não são parentes dela, mas... E ela se refere a eles como tios e tias. Quero dizer, só como exemplo, o tio Fred foi mencionado em 2 fotos. Uma foto aqui visitando meu tio Fred no Harlem. Harlem? Haha. Peggy? Pessoas negras? Haha. Eu gosto do Harlem. Eu gosto de frango frito. Eu gosto de feijão preto. Sim. E acontece que aquele cara no fundo nem é o tio dela, Fred. O Harlem sempre foi um lugar mágico pra mim. Ok, legal. Então ela menciona o tio Freddy novamente. Aqui está o livro dela. Sou abençoada com uma família incrível. Qualquer um que lesse isso objetivamente presumiria que essa era a família dela. Sou abençoada com uma família incrível. Nunca conseguirei agradecer o suficiente à tia Chris, ao tio Freddy e à tia Mary pelo constante incentivo e apoio.
Eles sempre apareciam para mim, como fizeram aqui em um evento de campanha do meu promotor público. Corrida que realizamos no San Francisco Jazz Club. Clube de jazz. PEG? Ah, pessoas negras. Você gosta de jazz? Lá estamos nós com minha tia, meus tios e minha família. E ela não faz isso. Mais adiante no livro, há um pequeno parágrafo onde ela explica que, na verdade, o tio Fred e a tia Mary não são seus tios verdadeiros, nem mesmo seus tios verdadeiros, mas eram como uma família. Mas ela não diz nada sobre aquela tia Chris que mencionou. Ela só diz que a tia Chris foi o motivo pelo qual ela foi para Howard. Não sabemos se é uma tia de verdade. Uma que sabemos com certeza que não é uma tia de verdade, porque todas essas pessoas são negras. O objetivo era apenas fazer as pessoas acreditarem que ela teve essa experiência extraordinariamente negra. Mesmo quando ela mostra fotos dos avós totalmente indianos, certo, os pais da mãe dela, ela meio que dá uma pequena pincelada negra nisso. Como esta foto do avô materno dela na África. Claro, aqui está, vovô e eu quando o visitamos, junto com minha avó em Lusaka, Zâmbia. De novo, sim, esse homem viajou. Sim, ele estava em missões diplomáticas. Por que você decidiu escolher essa foto na África? Porque está enviando um sinal. Ela está tentando se negrificar de todas as formas, por qualquer meio disponível para ela. E ela realmente, aliás, manteve essa farsa desde o livro. Na verdade, ontem, antes do nosso episódio ir ao ar, ela tomou uma decisão ruim ao twittar isto. Ela tweetou: quando estávamos crescendo, nossa mãe trabalhava muitas horas. Então, minha irmã, Maya e eu ficávamos com nossa vizinha, a senhora Shelton. Ela ajudava minha mãe a cuidar de nós e costumávamos chamá-la de nossa segunda mãe. Então, ela tem uma segunda mãe negra. Ela tem um tio Fred falso. Ela tem uma tia Mary falsa. Ela tem uma tia Chris falsa. É simplesmente inacreditável. É realmente inacreditável. E todas essas verdadeiras tias e tios brancos foram completamente ignorados. Eles simplesmente não foram mencionados. E agora sabemos que ela tinha relacionamentos reais com essas pessoas. Então é realmente impressionante. É uma mentira por omissão, certo? É uma mentira por omissão quando você anda por aí fingindo ser negra. A mensagem pretendida do livro era muito clara. Eu sou negra. Eu sou uma negra. Exceto eu. Todo mundo vê. Eu sou igual a vocês. Eles não são como a gente. Ela disse, eles não são como a gente, com a garota do Betty Wars M. Eles não são como a gente. Não, Kamala, você não é como a gente, tá bom? Você nem sequer é parecida com a gente. Na verdade, você basicamente cospe na nossa cara quando faz isso. Isso é um show de menestrel. A campanha da Kamala é um show de menestrel. Se você é negro e ainda vota nela, deveria se envergonhar de si mesmo. Você absolutamente não tem dignidade para permitir que isso aconteça. Deixar que ela seja pega e basicamente virar o rosto para o outro lado não dá certo. Bem, sabe, pelo menos ela não é o Trump. Bem, pelo menos o Trump é quem ele realmente diz ser. Mas é claro, foi essa foto que imediatamente chamou nossa atenção. Era a notória foto da vovó Barrow. Agora, quero deixar claro. Quando essa foto chamou minha atenção, eu simplesmente não achei que fosse a avó dela porque não gostei da energia emocional ali. Simplesmente não é assim que avós caribenhas agem. Eu sei, eu tenho ou tive uma. Ela faleceu em 2013. Mas o interessante é que tantas pessoas nos enviaram e-mails imediatamente. E essas pessoas, obviamente, eu não sou um expert em tecnologia. Eles conheciam o Photoshop. Muitos editores diziam, Candace, essas fotos são photoshopadas. Dá pra perceber porque em cada foto dos avós dela, nesta e na da Iris Finnegan, não mostram as mãos. E aparentemente tem algo relacionado às mãos que permite perceber que estão apenas juntando duas fotos no Photoshop. Então, a crença predominante do exército de editores que nos enviaram e-mails é que, na verdade, eles pegaram uma foto real da Kamala e uma foto real dessa mulher negra e simplesmente as juntaram. E é por isso que você não vê nenhuma emoção ou interação entre as duas. Eu simplesmente sinto que sua avó colocaria o braço em volta dela ou algo assim. Mas, de novo, isso é só uma teoria. Nós nem chegamos a noticiar isso até agora porque, obviamente, ontem lançamos a maior bomba de todas. Uma mulher chamada Dorothy, que cresceu na ilha na presença da adorável senhorita Barrow, por quem ela tinha muito carinho. Dorothy realmente amava a senhorita Barrow e foi muito gentil ao confirmar que a foto era fraudulenta. E desde que lançamos esse episódio ontem, tem sido uma loucura. O motivo pelo qual estamos um pouco atrasados com o episódio de hoje é porque tivemos mais ligações com os familiares de Kamala e eles nos confirmaram, sem sombra de dúvida, que a pessoa retratada no livro de Kamala não é a verdadeira senhora Barrow. Kamala não pode me processar por essa declaração. Ela não pode me processar por difamação. Essa não é a verdadeira senhora Barrow. Aquela não é a vovó barril dela. Isso está naquela foto. Ok. Na verdade, esse membro da família me disse que a verdadeira senhora Barrow não só tem a pele clara como Kamala, mas também que a senhora Barrow tinha uma irmã, certo? Aquilo era ainda mais branco que ela, ainda mais claro que ela.
Agora, pelo que entendi, a senhora Barrow parecia ser uma mistura de indiana e irlandesa. Então eles diriam marrom, chamariam os índios de marrom e os irlandeses de marrom. Então é por isso que quando Dorothy conta isso, ela diz que Kamala se parece muito com ela. Aparentemente, ela era um pouco mais clara que Kamala. Mas se você olhasse para Kamala, poderia pensar, ok, esse tom de pele você definitivamente diria que poderia identificar como alguém com uma tez indiana. Sem dúvida. E é assim, aliás, que agora sabemos definitivamente que Dorothy está certa. Estamos em comunicação, um passo mais perto de entrar em contato com Dorothy. Estamos tentando incluí-la no programa porque ela também confirmou que a senhora Barrow realmente tinha outra irmã da qual ela se lembrava. Ouça com atenção. Esta Barrow era uma mulher de pele morena. Ah, sim, isso diz tudo. Na verdade, eu me lembro da irmã dela. Você... Também me lembro da irmã dela. Mas sim, sinto falta, lembro. Como eu disse, eu tenho, sabe, você olha pra trás para as coisas da sua infância e a senhora Barrow, eu tenho lembranças muito boas de voltar de lá. Eu era uma criança. Uma mulher adorável, sabe? Uma mulher gentil que morava nesta casa com um filho. E o filho a quem ela está se referindo é Kenneth. Vamos falar mais sobre ele porque essa parte é realmente muito importante para aqueles de vocês que se juntaram à nossa investigação da CIA, nosso exército de pessoas que estão investigando isso. Mas Dorothy também confirmou. Lembrem-se que estávamos entre dois certificados de óbito, um de 95 e outro de 1960. Bem, ela confirmou que Barr estava realmente viva nos anos 90 e que ela faleceu pouco tempo antes do marido de Dorothy, que eu acredito que ela disse que seu marido faleceu em 2000 ou 2002. Ouça com atenção. Então a senhora Mary estava viva em 2000? Então ela... Ele estava vivo nos anos 90. Na década de 90? Que... Foi quando, você sabe, Tim e eu estávamos juntos. Então, ela definitivamente estava viva nos anos 90. Ok. Sim. Que interessante. Sim, indeed. Isso é realmente intrigante. Cachorro você. Que pena que você não tem um... Flogger, mas ainda estou fazendo perguntas para ver se alguém, sabe, tem uma fotografia dela. Alguém tem uma fotografia dela. Essa pessoa provavelmente é Kamala Harris. Obviamente não iríamos conseguir. E eles provavelmente agora estão surtando e tentando descobrir quem mais está falando que poderia conhecer a senhorita Barrow. Como eu disse, estamos um passo mais perto de entrar em contato com Dorothy porque retivemos informações do público que ela claramente conhece. Então eu sei que Dorothy é realmente legítima. Ela conhecia Kenneth Harris. O motivo pelo qual mantive esse enigma sobre Kenneth Harris é porque tem sido muito difícil para nós encontrarmos informações sobre ele. Então agora vou abrir isso ao público. Olá. Kenneth Harris é irmão de Donald Harris. Ok. Então Kenneth Harris e Donald Harris têm a mesma mãe e o mesmo pai. Ele é tio legítimo de Kamala. E a razão pela qual ele é uma pessoa de enorme interesse para mim é porque, assim como Donald, parece haver muito pouca informação pública disponível sobre ele. Agora, eu disse a vocês que os membros da família com quem estamos falando dizem que Donald era extremamente reservado. E Kenneth também era extremamente reservado. Eles eram um pouco misteriosos. Eles também me confirmaram que Donald era um comunista convicto que participava frequentemente de reuniões marxistas e basicamente nunca dava nenhuma informação sobre si mesmo. Ok. É por isso que é importante notar que Dorothy diz que não conhecia Donald, mas definitivamente se lembra de Kenneth Harris. Ouça com atenção. Não conheço o outro filho dela. Quem é o pai de Kamala? Eu o conheço, mas nunca o encontrei pessoalmente. Mas é claro que também tem o outro filho dela, o tio Kenneth, com quem tenho muito amor, sabe? Memórias amorosas e divertidas. Ele viveu... Na aldeia? Sim, ele morava com a mãe. E o que aconteceu com ele? Você sabe? Ele, até onde sei, ele mora na América. Ok. Sim. E o pai de Clara? Sim, você não fez. Eu nunca o conheci. Sabe, é muito engraçado que no livro da Kamala ela fala sobre como visitava o tio Fred no Harlem. Porque, na verdade, pelo que sei, com base na minha pesquisa e no que as pessoas me contam, posso te contar essa história. Um fato é que Kenneth realmente foi para a América. Ele foi para Nova York e depois praticamente desapareceu. Então, enquanto ela estava no Harlem, ela poderia ter visitado talvez seu verdadeiro tio, Kenneth Harris, que ela não mencionou em nenhum momento. Mas sim, agora estou contando ao público o que sabemos sobre ele. O nome dele seria Kenneth Harris Sr. Aliás, ele tem 3 filhos e o nome do filho dele é Kenneth Harris Jr. Pelo que entendo, depois que ele foi para a América sendo uma pessoa bastante reservada, ele praticamente desapareceu. Também sabemos sobre Kenneth Harris que, enquanto morava na Jamaica, ele era policial.
Então estamos tentando vasculhar o banco de dados para ver se conseguimos encontrar alguma informação sobre ele. Curiosamente, todos os membros da família sobre os quais tentamos buscar informações conseguimos encontrar, exceto Kenneth e Donald Harris. Isso é simplesmente notável para mim. Tudo indica, pelo que tenho, que esses dois trabalhavam para o governo. E não estou falando de simplesmente trabalhar para o governo, como bombeiro ou carteiro. Estou falando de trabalhar para o Estado, certo? De uma forma realmente importante. E eram obrigados a ser silenciosos e misteriosos sobre suas vidas. Mais uma vez, Kenneth Harris se mudou para Nova York e então praticamente desapareceu e perdeu contato com tudo, além de ser extremamente reservado. E eu não consigo. Eu deveria ser capaz de encontrar seus documentos de naturalização. Eu deveria conseguir encontrar muito mais sobre ele, considerando que ele se mudou para a América e vive na América. E continuo não encontrando nada. Então, estou pedindo a todos que estiveram nessa jornada para se envolverem nisso e só fiquem atentos, aliás, porque há muitos. Obviamente, Kenneth Harris é um nome que soa muito comum. Existem toneladas de nomes comuns. Você pode encontrar 1 milhão deles. Tente garantir, se for me enviar alguma coisa, que você tem certeza de que isso de alguma forma está relacionado à Jamaica, porque é lá que sabemos que ele morou, teve filhos e também se casou. E de alguma forma não há nenhum registro de nada disso que eu consiga encontrar até agora. Mas temos o fim de semana pela frente. Eu também gostaria, antes do fim de semana, de chamar novamente a atenção de vocês para uma mulher que considerei interessante. Agora, não temos nada concreto sobre essa mulher. Estou simplesmente trazendo ela à atenção do público. Novamente, é só um pressentimento. Esta foto de uma senhora, Idris Allen. O nome dela era Idris Trotman. Ela se casou com o ministro das Finanças, Bustamante, como Barrow. Essa mulher morreu em 1995 na Jamaica. Ela era extremamente dedicada à política e administrava uma loja de secos e molhados, além de ser uma apoiadora, como eu disse, de Bustamante. O motivo pelo qual ela tem sido uma pessoa de interesse para mim é que ela se encaixa perfeitamente em tudo o que Donald Harris menciona em seu artigo Jamaican Online Global sobre sua herança à loja de secos e molhados. É quase como se ele tivesse mesclado pessoas diferentes. E também acho que essa mulher parece ser uma mulher de pele clara, que pode ser mestiça. Por isso, estou considerando ela uma pessoa de interesse, tentando aprender mais sobre ela. Acredito que quanto mais públicos formos com essa pesquisa, mais seremos capazes de discernir o que é certo e o que é errado. Ela pode não ter nenhuma relação de fato. Mas, só de pensar nessa mulher dizendo que parecia com a Kamala, eu vejo a pele, o tom de pele, vejo o cabelo preto e simplesmente acho ela interessante. Aliás, devo incluir aqui para vocês que o Donald se casou novamente e a esposa dele trabalha para o Banco Mundial. Ele é simplesmente um cara muito, muito misterioso e suspeito. Isso me leva a acreditar que aquele jornalista japonês, o jornalista nipo-americano Yoichi Shamatsu, pode ter dito a verdade. E eu tenho uma novidade. Conseguimos estabelecer comunicação com Yoichi Shimachi e ele está disposto a participar. Aliás, vamos ter muitas surpresas na próxima semana. Estou tentando marcar uma entrevista com o Yoichi e também com outra pessoa que vou esperar para surpreender vocês na próxima semana e que tenho certeza de que vocês vão adorar. Pessoas que têm memórias reais e conhecimento verdadeiro sobre essa família tão misteriosa, então não vamos desistir. Pessoal, se vocês tiverem informações, especialmente se estiverem na Jamaica, por favor, compartilhem isso. Alguém se lembra de alguma coisa? Precisamos conseguir descobrir algo sobre Barrow. Ela estava usando outro nome? Quem era a irmã dela? Você não pode simplesmente ser dono de uma loja e não ter absolutamente nenhum registro do seu tempo lá. Como eu disse, parece que eles tinham um pouco de dinheiro. As únicas pessoas que poderiam apagar o passado de alguém assim seriam agências governamentais de 3 letras. Então sim, vamos ter que ser mais rápidos do que eles. E isso parece quase impossível. Mas eu acho que, com o mundo inteiro agora assistindo e prestando atenção, talvez seja possível. E com o mundo inteiro agora olhando para o artigo de Yoichi Shamatsu, sua convicção, ele tem certeza de que a mãe de Kamala esteve envolvida no programa MKUltra, que trata de lavagem cerebral psicológica. Lavar o cérebro das pessoas pode ser algo que leve a um tipo de candidato à ala Manchurian. Eu acho que tudo o que ele está dizendo, especialmente sobre Kamala, seu casamento anterior, provavelmente tem muito fundamento. Mas nós vamos descobrir, pessoal. Então, claro, fiquem ligados. Certo, quero passar para a Preborn, porque a mídia apelidou esta eleição de eleição do aborto. Nós temos que enfrentar esse mal. Quando você se une à Preborn, a maior organização pró-vida do país estará protegendo as maiores vítimas da nossa sociedade. Bebês no ventre de suas mães. A rede de clínicas da Preborn está posicionada nas áreas de maior incidência de aborto do país e já resgataram mais de 300 mil bebês.
Quando uma mulher está considerando o aborto, buscando maneiras de acabar com a vida do seu bebê, a Preborn está lá. A Preborn oferece a essas mulheres necessitadas um ultrassom gratuito, porque o poder de ouvir o batimento cardíaco no ultrassom, combinado com o amor de Deus, dobra as chances de vida do bebê. Um ultrassom custa apenas $28, e até 5 ultrassons custam $140. Qualquer doação ajudará a causa deles e todas as doações são dedutíveis do imposto de renda. Doe com segurança, basta digitar 250 e dizer a palavra-chave BABY novamente. Isso mesmo, 250 BABY. Ou você pode acessar preborn.com, Candace, isso mesmo, preborn.com, Candace. Ok, então, veja, não sei se sou a única pessoa no mundo que não sabia disso. Não consigo imaginar como eu não sabia disso. Na verdade, consigo sim. A grande mídia não faz o seu trabalho. Mas eu estava recebendo todos esses e-mails. As pessoas ficaram furiosas comigo quando eu disse que não acreditava que Michelle Obama fosse trans. Eu simplesmente nunca tinha pesquisado sobre isso. Não tinha nada a ver, totalmente diferente daquela situação do Emmanuel e Brigitte Macron, em que uma jornalista, durante 3 anos, mesmo sendo assediada pelo serviço secreto francês, investigou o passado, apresentou documentos e provou que Brigitte Macron viveu como homem. E eu simplesmente não me lembro disso ser um assunto. E então as pessoas começaram a dizer, e quanto ao caso do Transan? E eu fiquei pensando, que conspiração é essa? E aí começaram a me enviar matérias da grande mídia cobrindo isso e eu pensei, será que eu estava vivendo debaixo de uma pedra? Barack Obama teve uma babá trans quando era criança. Então, lá em 2012, a Associated Press entrevistou Evie. Esta é a Evie, aliás. Não vestida como mulher, mas Evie. Tanto faz. Vamos apenas passar para um trecho e deixar você assistir. Evie, de 66 anos, caminha pelas ruas de sua favela na Indonésia. Ela vive em um quartinho, sobrevivendo com o dinheiro que ganha lavando roupas. A existência humilde de Evie esconde uma verdade surpreendente. Ela já foi babá do presidente Barack Obama. Evie diz que sempre teve orgulho de que a pessoa para quem ela cuidou, levou para a escola e cozinhou, acabou se tornando o número 1 do mundo. O futuro presidente tinha apenas 8 anos na época. No final dos anos 1960, sua mãe, Anne Dunham, casou-se pela segunda vez e se mudou para a Indonésia. Dunham ficou impressionada com a habilidade de Evie na cozinha e lhe ofereceu um emprego. Por 2 anos, Evie morou com Obama e sua família nesta casa em Jakarta. Mas ela acha que o jovem Obama não sabia uma verdade fundamental sobre ela. Nascida homem, Evie se identifica como mulher. Evie diz que Anne Dunham talvez soubesse que ela era transgênero, mas ela nunca se vestiu como mulher na frente do jovem Barry. E era uma época de ditadura brutal, quando soldados espancavam e capturavam os chamados Banshees. Evie conta que soldados uma vez rasparam seu longo cabelo preto e a queimaram com cigarros acesos. Mesmo hoje, pessoas transgênero enfrentam dificuldades nesta nação majoritariamente muçulmana de 240 milhões de habitantes. Este representante de um grupo islâmico influente diz que pessoas transgênero estão erradas e negam os ensinamentos do Islã. E assim, Evie lutou durante a vida, dizendo que nunca encontrou trabalho adequado desde que Obama e sua família deixaram o país no início dos anos 1970. Mas ela diz que a eleição de Obama lhe deu um motivo para se sentir orgulhosa pela primeira vez em muito tempo. Certo, então em outra parte da investigação da AP, Evie disse o seguinte. Isto novamente é diretamente do artigo da AP. Ele era tão jovem, referindo-se a Barry Soetoro, e eu nunca deixei que ele me visse usando roupas femininas, mas ele me via experimentando o batom da mãe dele às vezes. Isso realmente fazia ele rir muito. Depois, em outra parte do texto, confirmaram que vizinhos de Barry Soetoro e Dunham contestam as afirmações de Evie e dizem que Evie não estava apenas usando batom, mas de fato saía de casa vestindo roupas femininas. Aqui está uma foto de Evie, aliás, totalmente vestida. Eu estou sem palavras. Eu fico pensando, o que diabos está acontecendo? O que diabos está acontecendo? Sabe, aparentemente Evie era muito bem aceita como uma pessoa transgênero por Stanley Dunham, mãe de Barack Obama. Tanto que ela permitia que Evie usasse seu batom. Permitia que Evie ficasse perto de seu filho usando seu batom. E se os vizinhos estiverem dizendo a verdade, o que eu acredito que estejam, Evie se vestia como mulher perto do jovem Barry Soetoro. Ok, então por que estou trazendo isso à tona? Bem, antes de tudo, porque é insano. Em segundo lugar, porque é sinergia demais, como eu disse no início do programa, entre a criação misteriosa de Emmanuel Macron e Barack Obama. Assim como, por alguma razão, eles são matriculados nessas escolas católicas quando são muito jovens e têm um relacionamento extraordinariamente próximo com os avós.
como Emmanuel Kner, exatamente a mesma coisa. Esse tipo de introdução ao transgenerismo em uma idade incrivelmente jovem. Toda a grande mídia está conspirando para encobrir seus rastros. Que diabos está acontecendo? O que está acontecendo? Vou perguntar a vocês seriamente o que está acontecendo. Porque está começando a me parecer um programa, como um programa de governo global que potencialmente está formando líderes mundiais de maneiras muito repugnantes, expondo-os a coisas às quais provavelmente não deveriam ser expostos quando são jovens. Eu preciso ter muito cuidado ao falar sobre isso porque estamos falando de um tema de transgenerismo. Estamos falando sobre Brigitte Macron, que nasceu homem. Se você ficou chocado ao ouvir isso, saiba que de todos os episódios que o YouTube decidiu remover completamente, foi a minha entrevista com o jornalista. Você deveria ir atrás disso. Que revelou a história sobre Brigitte Macron. Quero dizer, é tão legítimo quanto possível. Pode confiar totalmente. Brigitte Macron nasceu homem chamado Michel Tronho. E eu estou percebendo, como disse, uma sinergia um pouco grande demais entre todos esses líderes e seus passados obscuros, sabe? Seus pais, esses lares desfeitos. Isso me leva à minha pesquisa recente, que se fosse tão absurda assim, não entendo por que a mídia surtou quando chamei atenção para o fato de que existiam todos esses cultos sexuais de elite e pessoas que acreditavam em sacramentos de pedofilia. Falei sobre o franquismo, falei sobre Jacob Frank, recomendei livros para as pessoas lerem e aprenderem sobre isso. E simplesmente, de forma misteriosa, como tentaram apagar isso, eliminar isso da história. E eu falei sobre isso por um motivo, porque estamos falando de um culto sexual religioso ou um culto sexual antirreligioso que acreditava em procriação por incesto e coisas desse tipo. E isso é um fato histórico. E a mídia ficou realmente irritada quando compartilhei o fato de que esse culto, essa religião, o franquismo, chegou até a América. É simplesmente um fato inescapável que Louis Brandeis, o juiz da Suprema Corte que se chantageou para entrar na Suprema Corte, usou chantagem para chegar à Suprema Corte, era franquista. É apenas um fato. Você não pode simplesmente fazer isso desaparecer. O que isso sinaliza para você? O que está realmente acontecendo agora? Acho que é muito desafiador para muitas pessoas reconhecerem isso. Eu sei que as pessoas estão lendo o livro Caos, aprendendo sobre o programa MKUltra, aprendendo sobre até onde o seu governo pode ir para mentir, induzir psicose em massa e mudar fundamentalmente a forma como você pensa. Eu sei que é algo muito desafiador, de certa forma, ver o tecido da sua realidade se desfazer, mas acho que é realmente necessário que as pessoas enfrentem o tipo de mal com o qual estamos nos aproximando aqui. Porque eu simplesmente não consigo continuar pensando que esse assunto que continua cercando e seguindo Barry Soetoro é por acaso, desculpa, foi azar. As pessoas estão apenas espalhando esses boatos sobre você e sobre sua esposa, eu não sei. Ok, mas falando em escândalo de gênero, foi anunciado recentemente, é apenas uma notícia, que Michelle Obama vai sair em campanha em nome da Kamala. Segundo o Político, a vice-presidente Kamala vai aparecer com o ex-presidente Barack Obama em um comício na Geórgia na quinta-feira, seguido de uma aparição em 26 de outubro com a ex-primeira-dama Michelle Obama, de acordo com um alto funcionário da campanha que recebeu anonimato para discutir os planos de campanha ainda não anunciados. O evento marcará a primeira aparição de Michelle Obama na campanha de Harris. E você sabe, eu não vou fazer nenhum comentário novamente. Estou aqui apenas para chamar sua atenção para algumas coisas que eu descreveria como peculiares. Ok, eu só não acho que seja todo dia que uma mãe diz: "Ei, estou totalmente de boa com o babá homem se vestindo de mulher e passando batom na frente do meu filho." Eu só não acho que isso seja algo totalmente normal. Eu simplesmente pessoalmente não me sinto assim. A menos que haja algum tipo de iniciativa do governo acontecendo, que seu filho faça parte de algum programa. Não sei, é só isso vou dizer, vou deixar. Provavelmente não é só isso vou dizer, provavelmente não vou deixar. Vou falar bastante sobre isso no meu podcast, e é por isso que estou sempre encrencada, porque não sei calar a boca e deixar o governo ser corrupto. Sou péssima em simplesmente deixar o governo e a mídia fazerem suas coisas corruptas e nojentas. Enfim, algo positivo para te contar é que você pode apoiar a 7 Weeks Coffee, a empresa de café pró-vida da América, com a missão de financiar o movimento pró-vida. Uma xícara de café de cada vez. Por que se chamam 7 Weeks Coffee? Porque com 7 semanas, um bebê tem o tamanho de um grão de café. E é nesse período que o batimento cardíaco é detectado no ultrassom. Por isso, eles doam 10% de cada venda para apoiar centros de atendimento à gravidez em todo o país. Eles já arrecadaram mais de $500 mil para esses centros e salvaram mais de 5 mil vidas, oferecendo ultrassons gratuitos e recursos para mães que precisam. Posso te contar sobre o café. Livre de mofo, pesticidas, cultivado à sombra e de baixa acidez.
É cultivado organicamente, atende a todos os requisitos, exclusivamente meus ouvintes. Se você acessar 7wweekscoffee.com e usar o código CANES para até 25% de desconto, lembre-se que sua compra ajudará diretamente a apoiar uma rede de mais de 900 organizações pró-vida em todos os Iteamenazewa. Acesse 7wweekscoffee.com e use o código CANAS para até 25% de desconto. Certo, isso tendência. Não deixamos passar. O 7º jantar anual da Fundação Memorial Alfred E. Smith. Jantar católico. Donald Trump fez uma aparição, o que não é incomum, pois esse jantar beneficente é um evento muito importante. Ele apareceu com Melania. O que foi incomum foi o fato de Kamala ter recusado o convite, tornando-se assim a primeira candidata presidencial a fazer isso desde 1984. É basicamente um rito de passagem. Todo mundo simplesmente vai a esse evento beneficente católico. Essa é uma grande rejeição. Desde 1960, é parada obrigatória para candidatos presidenciais. E eu sinto que ela estava fazendo uma declaração. Quer dizer, olha, é estranho que ela tenha conseguido encontrar tempo para participar do podcast sobre sexo com o papai, mas não conseguiu arranjar tempo para ir a um evento de caridade católico que ela sabia que estava chegando? Como se estivesse apenas no calendário, porque todo candidato presidencial faz isso. Sim, acho que é notável. E como eu disse, é um evento católico, e nós entendemos que o aborto tem sido um tema muito importante. Então fico me perguntando se a decisão foi pensada como um sinal para seus eleitores, um sinal de que ela é explicitamente anticristã, e que está assumindo isso ao nem sequer honrá-los com sua presença. De qualquer forma, o consenso é que Trump se saiu muito bem. Ele realmente foi muito bem. Não estou dizendo isso porque vou votar nele. Eu já fui crítico em relação a ele neste podcast. Eu tento ser autêntico em todos os aspectos. Aqui está um resumo das melhores piadas dele na noite. Eu costumava achar que os democratas eram loucos por dizerem que homens têm menstruação. Mas então eu conheci o Tim Walz. Bom, é melhor eu encerrar porque o prefeito Adams me disse mais cedo que eu precisava ser bem rápido desta vez. Especialmente porque a cidade reservou esta sala para um grande grupo de imigrantes ilegais vindos do Texas. Existe um grupo chamado Brancos pelo Harris. Vocês já viram isso? Brancos pelo Harris. Alguém conhece? Alguns de vocês estão aqui? Brancos F. Não parece, mas eu não estou nem um pouco preocupado com eles. Porque as esposas deles e os amantes das esposas deles vão todos votar em mim. Uma questão importante desta eleição é o cuidado infantil. E Kamala apresentou um conceito de plano. De novo, muita gente não gosta. O único conselho que eu daria para ela, caso ela vença, seria não deixar o marido Doug chegar perto das babás. É melhor mantê-lo afastado. Essa foi pesada. Chuck Schumer está aqui. Parece bem bobo, olha só, olha só. Mas olhe pelo lado bom, Chuck, considerando o quão progressista seu partido se tornou. Se Kamala perder, você ainda tem chance de se tornar a primeira presidente mulher. Ele foi simplesmente ótimo. E faz sentido, porque ele sempre foi uma personalidade. Ele sempre esteve na frente das câmeras a vida inteira, quando a mídia o adorava e celebrava. E ele podia aparecer na NBC e dizer, você está demitido. E todos os programas de entrevistas noturnos o convidavam. Tipo, é realmente ele no seu elemento, né? Então foi bom vê-lo. Foi bom ver como o público foi receptivo. E como eu disse, tipo, até o Brian Steer disse que ele foi ótimo. Quero dizer, se alguém como o Brian Steer, com aquela voz esganiçada, diz que Donald Trump foi ótimo, então você sabe que deve acreditar, porque ele odeia tanto o Trump. Ele sofre da síndrome de transtorno por Trump. E então, o que a Kamala decidiu fazer, e esse foi um dos grandes pontos baixos da noite, foi criar uma resposta em vídeo. Uma resposta em vídeo mesmo. Uma aparição em vídeo com Molly Shannon. E se você não conhece a Molly Shannon, houve um filme nos anos 90 chamado Superbad. E era Superstar, na verdade. E basicamente era uma comédia. E acho que você poderia dizer que era sobre uma estudante católica. Enfim, essa é a mulher que aparece nesse vídeo. Talvez eu seja tendenciosa. Eu acho tudo isso constrangedor. Acho incrivelmente constrangedor. Mas não deixe que eu influencie sua opinião. Vamos ser objetivos aqui. Assista a isso e veja se você está rindo tanto e incontrolavelmente que precisa parar o carro e ir embora. Venha e libere essa risada. Pegue um. Eminência e ilustres convidados, o jantar ao Smith oferece uma rara oportunidade de deixar de lado o partidarismo. Legal, desculpe. Eita, o que está acontecendo? Quem era? Ai, meu, desculpe.
Maria Catinelli, Mary Catherine, assim que pudermos conhecê-lo. Muito prazer em conhecê-la, Mary Catherine. Agora estou tentando gravar meu discurso para o jantar de hoje à noite. Ah, sim, sei. Sou católico e hoje à noite é jantares depois do último Agnes. É um jantar muito importante e uma tradição importante, da qual tenho muito orgulho de fazer parte. Às vezes, quando fico nervoso, coloco meus dedos embaixo dos braços e eu cheiro assim. Mas isso é nojento. Então me diga uma coisa. Estou fazendo um discurso. Você tem alguma ideia do que eu poderia dizer hoje à noite? Meus sentimentos sobre o que você deveria dizer esta noite expressos em um monólogo das minhas séries de TV favoritas. Ok. Vamos ouvir. Você não vê, cara? Precisamos de uma mulher para nos representar. Uma mulher traz mais coração, mais compaixão. E pense em como ela deve ser inteligente para se tornar uma das principais concorrentes em um campo dominado por homens. É hora de uma mulher, mano. E com essa mulher podemos voar. De onde foi isso? Ah, isso é da Casa dos Dragões. Já disponível na HBO Max. Há algo que você acha que talvez eu não deva mencionar hoje à noite? Bem, não minta. Não dirás falso testemunho ao teu próximo. De fato. Especialmente a eleição do teu próximo. Resolução. Só pra você saber, vai ter uma checagem de fatos lá hoje à noite. Ah, isso é ótimo. Quem? Jesus. E talvez não diga nada negativo sobre os católicos. Eu nunca faria isso. Não importava onde eu estivesse. Isso seria como criticar Detroit. Em Detroit. Te incomoda que aquele tal de Trump te insulte o tempo todo? Porque isso incomoda meus amigos e eu. Ah, Mary Catherine, é muito importante lembrar sempre que você nunca deve deixar ninguém lhe dizer quem você é. Diga a eles quem você é. Odiador vai odiar, odiar, odiar. Sacuda isso. Sacudir isso. Sacuda isso, sacuda isso. Bom pra você, casado. Eles estão prontos. Oh, sim, ok. E lembre-se também de mais uma coisa. Não se preocupe se cometer um erro. Os católicos são muito tolerantes. Sim. E também uma última coisa que quero lhe dizer. Não esqueça de dizer superstar. Obrigada, Mary Catherine. Obrigada, Mala. Obrigado, Eminência e Distinto Jest. O jantar de Al Smith oferece uma rara oportunidade de deixar de lado o partidarismo e nos unir para fazer o bem, apoiando o tremendo trabalho de caridade da Igreja Católica. A Igreja cuida dos doentes e alimenta os famintos, apoia famílias com moradia e educação e, em tempos de desastre, oferece ajuda. Não só isso. Podemos simplesmente sair disso. Desculpe, não consigo mais continuar. Eu tentei tanto, Terry. É doloroso. Tô olhando o chat. O motivo de eu estar rindo é porque o chat está tipo, ok, sua Jezabel risonha. Tipo, isso não é engraçado. Estou literalmente rindo dos comentários das pessoas que estão me mandando o emoji de vômito repetidamente no chat desse jeito. Porque eu estava sentindo a mesma coisa. E eu pensei, deixa eu dar uma chance. Talvez alguém tenha achado isso engraçado. Eu achei insultante. Acho que tenho um ótimo senso de humor. Eu achei insultante como católica. É tipo, ok, o que vamos fazer é simplesmente zombar dos cristãos. E depois dizer que você precisa ter senso de humor sobre isso. Quando as pessoas fingem que estão tentando ser engraçadas e tentam disfarçar como humor, mas não tem nada realmente engraçado nisso, e elas só estão sendo ofensivas. Tipo, foi exatamente isso que aconteceu. E aí foi uma combinação, tipo, qual foi aquela propaganda aleatória da HBO Max pra House of Dragon que apareceu no meio daquilo? Alguém pagou por aquilo? Sinceramente, não faz o menor sentido. E aí tem ela, que simplesmente não é uma boa atriz. Ela não era boa atuando, como eu disse, como latina. Ela não era boa atuando como uma mulher negra. Então, achamos mesmo que ela seria ótima naquele sketch? Tipo, não. Ela falha como atriz. Ela deveria só ter dado um recado e agradecido. É o que eu teria feito, tipo, vamos não tentar ser engraçados. Vamos não ser irritantes. É tão irritante quando as pessoas fazem isso. É tipo, só se candidate porque você é uma boa candidata. Pare de ficar dizendo que é a primeira mulher e que está em um ambiente dominado por homens. É tão constrangedor. Isso só faz de você instantaneamente uma candidata fraca quando você se apoia em como você parece, tipo, sou uma mulher. Vou ser a primeira mulher negra. Vou ser a primeira ruiva. Vou ser a primeira gay. É tipo, só calar a boca, por favor. Só calar a boca e conta pra gente quais são suas ideias. Eu sou louca por achar que é assim que as pessoas deveriam se candidatar. Não há nada pra mim que basicamente comprove que alguém não está apto para o cargo, além do fato de que não consegue vencê-lo por mérito. E elas querem, essencialmente, que você as valorize só por serem mulheres. E, infelizmente, algumas pessoas vão votar nela só porque ela é mulher. E algumas pessoas vão votar nela só porque ela está tentando se negrificar. Mas eu espero e sinto positivamente que isso vai ser a minoria. Enfim, pessoal, quero chegar aos seus comentários. Mas antes de tudo, quero lembrar vocês. Se estiverem no YouTube ou no Rumble agora, cliquem no botão de curtir. Também se inscrevam no canal.
Estamos chegando muito perto de 3 milhões de inscritos aqui no YouTube, e se quiserem apoiar o programa e nosso trabalho independente, podem acessar o locals.com. Mas antes quero lembrar vocês também que a economia tem sido um grande peso para o americano médio. Salários estagnados, despesas aumentaram e é difícil pagar contas sem cartão de crédito. Se você é proprietário e está frustrado, ligue para meus amigos da American Financing. As taxas de juros estão caindo, abaixo de 5%. Se você carrega saldo no cartão de crédito todo mês, com taxas de 20%, a American Financing pode mostrar como usar seu patrimônio para sair das dívidas. Consultores de hipoteca, com salário fixo, economizam para clientes uma média de $800 por mês. Se começar hoje, talvez nem precise pagar a próxima parcela da sua hipoteca. Então ligue hoje, o número é 800-795-210. Novamente, 800-795-210. Ou você pode visitar americanfinancing.net Owens. Isso mesmo, americanfinancing.net Owens. Ok, pessoal, antes de irmos para os comentários, quero lembrar vocês. Foquem em Kenneth Harris Sr. Esse é o mistério. Ele é irmão de sangue do Donald. Acho que ambos são operativos. Acredito, e sei de fato, com base nos membros da família, que eles participaram de reuniões marxistas. Eles eram muito reservados sobre suas vidas, e então temos Kenneth Harris, que desapareceu na cena de Nova York e aparentemente não foi visitado por sua tia, uma sobrinha querida. Talvez ele tenha sido visitado por sua querida sobrinha, porque tenho quase certeza de que ela também é uma operativa comunista. Essa mulher é incrivelmente perigosa. Temos muito pouco tempo para resolver esse mistério. Estamos procurando uma foto do verdadeiro barril. Então, se você está na Jamaica e está assistindo isso, se você conhece pessoas na Jamaica, vá até St. Anne, tipo, o que você está fazendo? A Jamaica não é tão grande assim. Você pode ir de carro, de moto. Se precisar, pegue um avião particular, vá a pé, mas vá até a paróquia de St. Anne para começar a fazer perguntas. Acompanhe esta série. Nós sabemos onde ela trabalhava. Sabemos que ela tinha uma loja. Essa mulher nos deu muitas informações. Ela era boa em matemática. Ela teria participado da comunidade de forma significativa. Você não pode simplesmente administrar uma loja e desaparecer. Não importa o quanto a CIA ache que é boa. Com a exclusão do histórico desses candidatos manchurianos, eu acredito que a internet e a comunidade são melhores. Eu realmente acredito nisso. Então, se você virar algo, diga algo. Envie um e-mail para nós em info@candaceowens.com. Ok, agora vamos pular para o Rumble e ler alguns dos seus comentários. Então, nos vemos lá. Vamos nos preparar para o Rumble. O que vocês têm para mim hoje? Zaria escreve: eu assisti a sua entrevista com o Remnant. Me deu uma grande alegria ouvir sua história de amor e conversão. O que George disse sobre amor, casamento, filhos, etc. foi tão sábio, eu sempre vou me lembrar disso. Sim, pessoal, se vocês quiserem ver uma entrevista raríssima entre eu e meu marido sendo entrevistados ao mesmo tempo. Meu marido é extremamente reservado, não porque ele está na CIA, mas porque ele é britânico e tem um comportamento muito britânico. Mas ele sempre faz uma exceção por causa da fé dele. E eu fico muito orgulhosa disso, porque as pessoas simplesmente o adoraram na sessão de comentários. Eles ficaram tipo, uau, eu não fazia ideia de que era com essa pessoa que a Kissy era casada. Mas você pode ir lá conferir. Se você procurar por Michael, Matt Kenneth Owens e George Farmer, você vai poder ouvir meu marido falando sobre a fé dele. E eu acho que não importa se você é católico, protestante ou sinceramente agnóstico, você pode tirar algo dessa conversa sobre o nosso relacionamento. Zé de Gerado escreve: eu te amo, Candace. É meu aniversário de 19 anos. O lado oeste do Texas. Zé Gerado, feliz aniversário. Comece a pesquisar. Certo, é isso que você precisa fazer. Preciso que você me dê um presente de aniversário. Tudo bem. Quem é Kenneth Harris? Onde está Kenneth Harris? Para onde ele foi em Nova York? Feliz aniversário. Sarah escreve que todos os jornalistas aprendem com Candace. Vocês são perdedores. Obrigada, Sarah. Eu concordo que não é isso que perdem os covardes. Eles só querem ficar nesse clube onde ninguém realmente faz nada e estão ali só para meio que representar o governo. Enquanto fingimos que eles estão trazendo grandes reportagens, na verdade eles estão recebendo esses vazamentos do governo. Tipo, o governo diz, agora vocês podem contar para a população esse pequeno detalhe. Então vamos fingir que você conseguiu o furo exclusivo. Quero dizer, o mundo realmente é um palco. É um verdadeiro palco. E nenhuma das redes, na minha opinião, é autêntica. Todo mundo tem um chefe em algum lugar e acho que para a maioria das pessoas esse chefe é um complexo industrial militar. Eu realmente acredito que é um governo global. Mais uma vez, só de ver as semelhanças entre Emmanuel Macron, Kamala Harris e Barack Obama, eu penso, ok, essa tendência continua acontecendo em todos os lugares e não é só neles. Trudeau, nem me faça começar. Esse é filho de Castro. Ok. Como o filho de Fidel Castro é Justin Trudeau.
É só olhar uma foto do Fidel Castro jovem ao lado dele e as pessoas já fizeram essa pesquisa. A mãe dele, outro lance estranho de culto sexual no estilo Aleister Crowley. É por isso que eu me interesso tanto em aprender sobre todos esses cultos sexuais da elite que eu estava comentando em episódios anteriores. Acho que falamos sobre Aleister Crowley no episódio da NASA. Sim. Se você ainda não ouviu esse episódio e é novo no podcast, definitivamente deveria voltar e escutar, porque a NASA tem umas origens bem satânicas. Isso não me faz sentir muito bem sobre a chegada à Lua. Eu vou seguir com a ideia de que foi uma grande operação do governo por vários motivos, mas Jack Parsons e o culto sexual em que todos eles estavam acreditavam que podiam invocar demônios, ter múltiplos parceiros e compartilhar parceiros. É tipo, de quem são essas crianças? De quem são essas crianças? É o que eu me pergunto sobre esses líderes mundiais que parecem ser colocados em posições de poder. E não só, aliás, eu diria até mesmo posições de poder dentro do Congresso, posições de poder dentro do sistema judiciário. Eu realmente acredito que muito disso, na verdade, é muito mais manipulado do que pensávamos antes. O próximo comentário é de Izzy. Izzy escreve que a mulher é de classe média, mas que estava sendo levada de avião para a Zâmbia. A Jamaica estava fazendo balé. Faça com que faça sentido. Com amor do Reino Unido, Candace, Deus te abençoe. Sim, essa menina cresceu rica, ok, extraordinariamente rico. É um absurdo ela fingir que cresceu de outra forma. É mesmo. O próximo usuário escreve: Deus abençoe você e sua família, Candace. Você e seu marido têm um bom coração. Vivo Cristo Way e Ave Maria Ray e Ave Maria. Fiquem seguros. Muito obrigada. Agradecemos muito todas as orações ao redor do mundo e nos sentimos muito confiantes. E acho que colocar a fé no centro do nosso relacionamento e no centro de tudo o que fazemos realmente muda tudo. Quando você tem fé verdadeira, simplesmente não se preocupa com as coisas que estão acontecendo agora porque você enxerga o quadro maior, Jennifer escreve. Candace, você conseguiu falar com Charlemagne ontem à noite? Quando você vai voltar ao programa dele para colocá-lo no caminho certo? Carlos Magno? Não, eu não fiz isso. Carlos Magno. Coloque-me de volta no Power 105. Você não pode deixá-la falando sobre negritude e fingir que não viu essa tendência. Aliás, esse tópico tem 118 mil tweets em alta no Twitter. Não tem como a equipe dele não ter visto isso. Sabe, eu só exijo que essas pessoas retirem suas declarações só para mostrar que são autênticas o suficiente para dizer: Ei, eu também fui enganado. Meghan, o garanhão, eu também fui enganado e não estou nada bem com isso. E essa mulher fingiu ser uma avó negra. Ela plagiou trechos inteiros do I Believe diretamente da Wikipédia, tirou-os de seu livro e as pessoas acharam isso ruim. E eu digo não, ela plagiou a avó inteira. Ela acabou de levar a avó de alguém inteira. Outra mulher, provavelmente alguém que trabalhava para a família dela, plagiou e disse: não, essa é minha avó. Essa é minha avó. O barril está. Mentiras inaceitáveis. Apache escreve: continue com o bem, continue com a verdade. Nenhuma fraude no pouso na Lua. Sim. E por qual motivo, MM? Bem, se você assistiu recentemente à entrevista com Ashton Forbes, porque então acho que isso faz você pensar que a ciência já está estabelecida, e se todas as premissas básicas estiverem erradas, isso na verdade limita a mente humana em relação a como ela pode se desenvolver. Se você pensa que, ok, isso é real e, portanto, vou modelar tudo a partir disso, então sim, veja, isso começa a limitar nossas capacidades. E eu acho que eles realmente quiseram limitar as pessoas em relação ao que elas poderiam alcançar em termos de física, que foi justamente sobre o que Ashton Forbes falou por último para os teóricos da conspiração. Baduer, por sua causa, eu consegui sair do armário político. Eu vou proclamar isso com orgulho. Eu sou republicano? Sim, saia, onde quer que você esteja. Você tem que ser republicano. Acho que é mais importante, porque acredito que ambos os partidos têm problemas, ser apenas conservador, sabe o que quero dizer? E votar no melhor candidato nesse sentido e ser sempre honesto, sem depositar sua fé em nenhum candidato específico. Sempre coloque sua fé em Deus. Essa é sempre a lição. Eu mal posso esperar. Depois que passarmos por todos esses e-mails durante o fim de semana, só fica melhor. Eu adoro quando tenho tempo para ver tudo, porque já sei que a próxima semana vai ser explosiva. Temos algumas surpresas para vocês. Pessoas que vão participar do programa, vocês vão ficar tipo, meu Deus, o que está acontecendo? E provavelmente ainda vou descobrir mais coisas da família dela. Vocês vão ficar tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Vai ser uma loucura, pessoal. A gente se vê na próxima semana.